Este é um momento ímpar nesse país, para nós discutir todas as questões necessárias para nós construir o homem novo. E certamente, companheiros, vocês vão ser os verdadeiros soldados na construção desse homem novo, dessa pátria nova e desse país novo. Essa é a hora, companheiros, de nós pegar a ferramenta de luta e garantir que nenhum povo mais possa ser analfabeto, que nenhum povo mais passe fome, que nenhum povo passe miséria, que nenhum povo seja desempregado. Nós não podemos mais. O primeiro encontro nacional de educadores de jovens e adultos da reforma agrária aconteceu de 25 de abril a 2 de maio de 1998 no Centro de Convenções em Olinda, Pernambuco. Na abertura, a mística lembrou o educador pernambucano Paulo Freire, que via na educação uma maneira de libertação dos oprimidos. É inspirado nos ensinamentos do mestre que o MST vem construindo seu projeto de educação. Para compor a mesa, foram convidados representantes do governo estadual, de partidos políticos, de centrais sindicais e de entidades religiosas. O encontro teve a participação da viúva de Paulo Freire, Ana Maria Freire, uma convidada especial. O encerramento da primeira noite teve a apresentação da Orquestra dos Meninos de São Caetano. Durante uma semana, os educadores discutiram vários temas. No primeiro dia, foi a formação do povo brasileiro. 500 anos, campanha continental, a invasão chegou de parte nessa América Latina. No Brasil, você tem a tutela de grupos, onde você não é discriminado pela sua origem. No apartheid, você é discriminado pela sua origem étnica. No Brasil, não é a origem étnica que tanto pesa.
Porque a cor da pele, ela pode ir do branco ao mais ou menos moreno, mais ou menos mulato, mais ou menos negro. Porque ele é mais ou menos índio também. Não é? Então, esse mais ou menos, quer dizer, essa matização, esse degradê de cor de pele, de situação, onde parecemos todos juntos, é um espaço onde a diferença se dá pela classe. Porque a questão da cor, em relação à classe, perde o seu valor. Negro, rico, é branco. Mulato, rico, bem posicionado, esse pode. Percebe? A partir do momento onde a desigualdade social e econômica cria o espaço da segregação. O bom era derrotar esse. João Pedro Stedley apresentou o segundo tema do dia, fazendo uma análise da conjuntura política do país. Nós precisamos debater com as organizações, com os movimentos populares, com o povão, um novo projeto para o Brasil. Porque eles têm o modelo deles, estão implantando. Só que nós do lado de cá, nós não estamos debatendo. E é isso que precisava, debater, levar para a nossa base. E é por isso que nós botamos na pauta do encontro para amanhã de manhã. E nós precisávamos multiplicar esse debate, para que toda a população brasileira se desse conta que não é apenas derrotar o Fernando Henrique por causa de possíveis erros políticos, mas está em jogo 2 modelos de sociedade. E isso o povo precisa compreender, para transformar as eleições num processo muito mais politizado, de disputa de modelo econômico para a nossa sociedade. Segundo desafio, nós precisamos aglutinar essa insatisfação popular. O desemprego está aumentando, aqueles índices de marginalidade que eu falei aqui é um negócio horroroso, mas não há nenhuma organização que está conseguindo aglutinar essa rebeldia popular. Então essa é uma tarefa de todo militante, de todo companheiro que quiser mudar o Brasil. Nós temos que organizar essa insatisfação. No final dos trabalhos, os participantes tiveram a oportunidade de conhecer um pouco da cultura nordestina, através das danças, do sentimento e da expressão do povo. Foram momentos de diversão, encantamento e também de aprendizado. Que país é este? Sarça da dor, da fome. Um novo projeto para o Brasil foi o assunto abordado pela economista Tânia Bacelar e por João Pedro Stedley. Após a intervenção deles, os educadores fizeram trabalhos em grupo para refletir mais sobre o assunto. Os caboclos de lança do maracatu rural Leão das Flores aparecem para avisar que é hora do almoço, mas também lembram a hora de voltar ao trabalho. À tarde, foram apresentadas algumas experiências em educação, como, por exemplo, a do Ceará. Na região do Sertão Central do Ceará, abrangendo 3 municípios, tivemos 40 turmas funcionando em 22 assentamentos. Este trabalho fazia parte do Convênio Nacional do Movimento e o MEC, e terminou em julho de 1997. A educação deve ser um ato coletivo, solidário, um ato de amor. O diálogo é um sentimento do amor tornado ação. Por isso, é essencial na alfabetização. Dia de educação. Nosso companheiro Paulo Freire. Uma salva de palmas. Os educadores discutiram a pedagogia de Paulo Freire. As relações sociais, a correlação de força entre os diferentes grupos sociais, entre as classes sociais,
A disputa pelos diferentes interesses é quem determina a proposta pedagógica. Então, nós não podemos ter, num país heterogêneo como o Brasil, uma única proposta pedagógica. Então, a educação não tem suas finalidades nela mesma. A educação, por mais importante que seja, ela é apenas um instrumento da sociedade para garantir outra forma de viver dos seres humanos. Essa perspectiva de análise pedagógica presente no livro de Paulo Freire, Pedagogia do Oprimido, ela é exemplar. Nele ele faz todo um diagnóstico da situação da educação brasileira na época, faz um julgamento de que ela não está a serviço das maiorias, mas sim a serviço das minorias, das elites, e faz uma proposta de uma educação libertadora, de uma educação que contribua para mudar os rumos, não só do país, mas de cada um de nós individualmente. E hoje a alma, vamos chamar assim, de movimento social brasileiro, chama-se Movimento Sem Teto. Na plenária, foram apresentadas algumas sínteses do método Paulo Freire pelos grupos de trabalho. Ele está sofrendo a transformação, ele tem a capacidade de enxergar mais longe e de buscar e de querer mais e mais aprender. Então, esse é o método que a gente entendeu por parte, o método Paulo Freire. A nova pedagogia que estamos discutindo permite ver diferente aquilo que sempre vimos. Enxergar um novo tempo, o saber proporciona, voando longe como a águia, transformando os desenganos em tempos com novos frutos e também novas esperanças. Para conhecer melhor a cultura de Pernambuco, uma visita à cidade de Olinda, patrimônio cultural da humanidade. No Alto da Sé, a catedral abre as portas para os educadores da reforma agrária, que aproveitam o momento para fazer um pouco de turismo. Na famosa Rua do Amparo, os tradicionais bonecos gigantes se juntam à orquestra de frevo e mostram para os visitantes a alegria e a riqueza do carnaval de rua de Olinda. No dia seguinte, com a energia renovada pelo frevo, os participantes abordaram o tema O Desafio da Educação do MST hoje. E o primeiro passo foi refletir sobre a realidade do ensino no Brasil. O Brasil abriga 32 milhões de analfabetos acima de 11 anos de idade. Somos uma nação marcada pela pobreza. Sem investimentos em recursos humanos, estaremos condenados a barbárie mundial. É o sinal verde para a privatização do ensino no Brasil. É o Brasil de costas para si mesmo. O que a gente deseja é aprender tudo, ou quase tudo. Ser feliz, amar e ser amado, sorrir, ser gente. E gente foi feita para brilhar. O tamanho do nosso trabalho vai depender do tamanho do nosso sonho. Quem sonha pequenininho assim, ele atinge apenas esse tamanho. Tanto do ponto de vista coletivo, mas também do ponto de vista individual. A escolarização de todos os sem terra. No nosso entendimento, esse é o primeiro grande desafio. Precisamos que nossas escolas eduquem para os valores que ajudem a construir um novo país. Me parece que aqui nós temos uma coisa muito importante para considerar. O nosso trabalho deveria convergir para construir nas crianças, construir nos educandos, uma atitude de vida pautada sobre a solidariedade, sobre o espírito de sacrifício, sobre o valor do trabalho, sobre o humanismo, e que a gente fosse tão fundo na formação do caráter dos nossos educandos,
de tal forma que essa perspectiva de vida, que essa atitude de vida, não fosse uma coisa de algumas horas por dia, mas que fosse de preferência para toda a vida. O outro assunto debatido foi a importância da alimentação, a partir dos estudos do médico e sociólogo Josué de Castro. Como médico, ele partiu de uma análise mais biológica e vai aos poucos chegando na questão social. Ele diz: a tecnologia hoje disponível do mundo já permite uma produção de alimentos suficiente para alimentar dignamente a população do mundo todo. Ora, se a tecnologia tem condições de produzir alimento para todos, por que todos não têm alimento? É porque há uma distribuição desigual da apropriação desses bens. Há os controles das grandes empresas internacionais, os interesses econômicos pesam sobre o interesse do bem-estar social. Uma das noites culturais foi reservada para o folclore. Tanto sem terras estão tentando subsistir, tanto latifundiário com terra sem produzir. Eu já fiz mais do pepito e já sei que o povo não erra. Se o governo federal não quiser entrar em guerra, o jeito é olhar a pauta do movimento. Não só a cultura de Pernambuco fez a festa, mas também a de outros estados. A minha terra tem um céu azul, é só olhar e ver. Chorar pela lua, vim pedir uma esmola pra aquela boneca de mil. Mamãe, eu que foi da lua dançar no planeta do Brasil. Mamãe, eu que foi da lua dançar no planeta do Brasil. Vamos ficar todos de pé, vamos segurar as mãos, fechar os olhos, sentir o que é ser um educador. Ser educador foi o assunto do 6º dia do encontro. Após os trabalhos em grupo, os relatores apresentaram o resumo das discussões. O educador, para ser militante, tem que estar inserido em todo o processo do MST, dentro e fora da sala de aula. Ele tem que estar preocupado com o objetivo principal, que é alfabetizar, mas tendo em vista o para que alfabetizar. O educador militante deve trazer um movimento para a sala de aula, deve trazer a luta, deve inserir aquelas pessoas no trabalho, deve participar, ajudar a organizar todo o movimento, levar o aluno à participação. Não sabemos tudo. Educar é militar para construir um novo. Tem que conhecer a luta pela terra. É preciso sentir a indignação do que é o analfabetismo. Saber enfrentar as dificuldades do dia a dia, no caso de infraestrutura, de materiais, que sempre a gente tem dificuldade nesse sentido. O educador tem que ser sempre um aluno. Considerar sempre a realidade e o aprendizado que o aluno traz. É a construção junto com o aluno, é ter um ambiente alfabetizador, possibilitar a troca de experiência, buscar auxílio de pessoas de fora para contribuir no aprofundamento de algumas questões levantadas pelo grupo. Ter compromisso com a causa da alfabetização, levar o conhecimento de forma descontraída, usando a criatividade, ser uma pessoa informada e liderada ao movimento. Em seguida, Frei Beto aprofundou o tema a partir das questões levantadas e destacou, entre outros pontos, o método de ensino. Na comunidade, a gente parte do saca-rolha, tem que tirar do grupo. O que o grupo está vivendo, o que o grupo está pensando, o que o grupo está sentindo.
Depois é que a gente entra com a chave de fenda para dar um aperto aqui, acolá, sabe, acertar as coisas, folgar um parafuso que está emperrado, por aí é que a gente vai. Mas esse princípio, né, eu vejo que vocês estão com mais dificuldade em entender isso aqui que os grupos falaram muito bem, método, que é o jeito da gente fazer as coisas. As reformas educacionais em curso no país também foram debatidas. Na hora que o governo diz assim, a gente tem como prioridade o ensino fundamental, ele retém a expansão dos outros níveis e com isso ele favorece a expansão do ensino privado. Tá claro? É uma forma de expandir uma política de privatização do ensino superior no Brasil. Durante todo o encontro, os participantes tiveram a oportunidade de ver as exposições permanentes no hall do Centro de Convenções, como produtos do MST, artesanato de algumas regiões e as fotografias de Sebastião Salgado, lembrando o dia a dia e os sentimentos do homem do campo. Depois de muito trabalho, hora de descontrair no passeio à praia de Boa Viagem, sentir a brisa do mar, pisar na areia, dar um mergulho. Logo, o clima de brincadeira tomou conta dos visitantes, que não perderam tempo para curtir a praia. Até uma ciranda foi improvisada. O penúltimo dia do encontro caiu no dia 1º de maio. Como não poderia deixar de ser, os educadores participaram do ato público do Dia do Trabalhador, organizado pela CUT do Recife. Finalmente chegou o último dia de trabalho. A mística destacou a Guerra de Canudos, para lembrar a história da luta pela terra no Brasil e assim introduzir o tema, a formação do MST. As lutas que aconteciam no Estado, né, eram lutas que formavam o seu próprio movimento social. Então nós tínhamos movimentos sem terra no Estado de São Paulo, tínhamos movimentos sem terra no Estado do Paraná. No Estado do Paraná tínhamos 5 ou 6 movimentos sem terra. Santa Catarina também tinha um monte de movimentos sem terra. E aí, a partir dessa articulação da CPT, que vai resultar num conjunto de reuniões que acontecem de 1979 até 1984, então essa articulação da CPT vai ajudar vai ajudar os trabalhadores a decidirem, né, para formarem um movimento nacional. E aí, em 1984, na cidade de Cascavel, eles então fundam o movimento dos trabalhadores rurais sem terra. Fazendo um apanhado geral do encontro, foi lida a Carta de Compromissos dos educadores e educadoras de jovens e adultos do MST. Nós, educadoras e educadores de jovens e adultos das áreas de reforma agrária do Brasil, reunidos no primeiro Encontro Nacional de Educadoras e Educadores de Jovens e Adultos da Reforma Agrária, ENEJA, assumimos o compromisso de erradicar o analfabetismo dos assentamentos de reforma agrária. O analfabetismo é uma das situações da exclusão dos trabalhadores da condição de cidadão, da dignidade. O Brasil tem mais de 20 milhões de pessoas analfabetas com mais de 15 anos. Denunciamos essa situação a partir da Pesquisa Nacional por Amostragem da Situação Educacional dos Assentamentos de Reforma Agrária e do primeiro Censo de Reforma Agrária, em que o índice de analfabetismo nos assentamentos é de 43%, chegando em alguns estados a 70%. Essa realidade mostra a urgência da educação desses jovens e adultos para o desenvolvimento social e econômico dos assentamentos. Vamos trabalhar como educadoras e educadores militantes para construir os assentamentos como territórios livres do analfabetismo. Vamos romper com as cercas do latifúndio, do capital e do analfabetismo. Paulo Freire, tua arte de educar tem o gosto de liberdade. Vivemos por ti. Olinda, Pernambuco, 25 de abril a 2 de maio de 1998. Reforma agrária, uma luta de todos.
fechar o dia de trabalho, um show da banda de pífano Dois Irmãos, de Caruaru. Os educadores começavam a entrar no clima de despedida. O encerramento do encontro começou com os agradecimentos. Primeiramente, às educadoras da Ciranda Infantil. Foram elas que tomaram conta das crianças durante toda a semana do encontro. Depois, a comissão organizadora do evento, o MST de Pernambuco. Nós conseguimos realizar um encontro de massa de mais de 800 pessoas durante 8 dias, colocando aqui todo o espírito de militância, de sacrifício, para garantir infraestrutura e condições para que cada companheiro possa ter as mínimas condições de participar das atividades. Isso requer para nós uma discussão interna, de discutir, quem sabe, novas formas de fazer melhor a participação dos companheiros que participam desse encontro. Mas com certeza, mais do que tudo, nessa semana que discutimos a pedagogia de Paulo Freire, com certeza vai nos ajudar a discutir as melhores condições de nós fazermos com que, mesmo fazendo encontro de massa, mesmo fazendo um encontro massivo, nós possamos criar uma metodologia que garanta a participação efetiva de todos os companheiros. Nós conseguimos fazer um encontro em que discutimos todos os temas propostos e com alta qualidade e alto nível de todos os expositores e de todos que participaram. Conseguimos chegar ao fim de tirar uma carta compromisso, onde cada companheiro de nós se compromete em garantir que nenhum companheiro assentado seja analfabeto. A festa de encerramento contou com a presença do governador de Pernambuco, Miguel Arraes. Movimento Sem Terra e outros movimentos que lutam pela terra no Brasil são um testemunho do avanço dessas antigas lutas que o povo brasileiro vem travando secularmente. Quero parabenizar vocês todos por esse encontro e dizer que Pernambuco estará sempre aberto para recebê-los. Muito obrigado. Um momento especial foi a homenagem prestada ao educador Paulo Freire, presente durante todo o encontro através de seus ensinamentos. Um vídeo lembrou as palavras do mestre. Eu vou mandar um recado para os jovens professores e professoras, que é exatamente o seguinte: vivam por mim, já que eu não posso viver, a alegria de trabalhar com crianças e com adultos que, com sua luta e sua esperança, estão buscando ser eles mesmos e elas mesmas. Com muita emoção, Ana Maria Freire recebeu a placa comemorativa do encontro. Se houve dificuldades, na balança vai ser de 1 para a escala de 10. 1 foram as dificuldades e 10 foi o banho de cultura que nós recebemos aqui. Pessoal, a impressão que eu tive era como se a gente já estivesse num país socialista, onde a cultura popular teve expressão nas suas várias dimensões, uma coisa espetacular. A única vez que eu, na vida, tive a oportunidade de ver algo semelhante foi numa estada em Cuba. Quem de nós teria a oportunidade de ter esse banho de cultura se não fosse através da organização que nós estamos construindo? Enquanto educadores da reforma agrária, o nosso pontapé inicial é o trabalho
especificamente da educação. Mas bem dizia o companheiro João Francisco, se referindo ao pensamento de Paulo Freire, uma educação, para ser libertadora, ela tem que ter como horizonte um projeto social libertador. Caso contrário, não tem fundamento. Por isso, companheiros e companheiras, nessa viagem que cada um vai fazer, alguns vão chegar hoje à noite, alguns vão chegar só na terça-feira, aproveitemos bastante para continuar fazendo esse exercício de fraternidade que nós fizemos aqui, para contemplar as estradas, a natureza, a situação do povo pelos caminhos que nós passarmos e mantermos cada vez mais firme a nossa convicção de que, organizados em luta e mobilizados, é possível construir um país bonito, uma nação de homens, mulheres, jovens e crianças com muita felicidade. Tenhamos todos uma boa viagem, com muita alegria. Viva Paulo Freire! Viva! Viva Paulo Freire! Viva! Viva o Movimento Sem Terra! Viva! Viva o Movimento Sem Terra! Viva! Viva o povo brasileiro! Viva! Viva o povo brasileiro! Viva! Muito obrigado. Essa é a nossa bandeira, é por amor essa pátria Brasil, que a gente segue em fileira. É por amor essa pátria Brasil, que a gente segue em fileira. Eu acho que esse encontro é um momento muito importante, está sendo um momento muito importante da gente trocar experiências, da gente discutir os nossos compromissos como educadores e educadores da reforma agrária, da gente fazer um intercâmbio das nossas experiências, das nossas ideias e assim, reforçar, né, essa nossa luta pelo direito à educação. Você está discutindo os problemas que está tendo no Brasil inteiro, né? A situação da reforma agrária, como que está, e a questão da educação, que hoje nós, da classe pequena que somos, não estamos sendo privilegiados como merecia ser, né? Eu acho que um momento muito importante foi o momento da gente discutir sobre o projeto para o Brasil. Um outro momento foi o momento da gente conversar sobre a formação do povo brasileiro. Nós podemos compreender, assim, aonde está, de fato, além da raiz da exploração, mas a raiz da nossa cultura. Outro momento importante que nós estamos tendo quase todas as noites nesse encontro é o momento cultural, onde a gente está podendo, assim, enxergar mais de perto a cultura do nosso povo e principalmente a cultura do nosso povo nordestino, que é um povo que passa por muitas dificuldades, mas é um povo que preserva muito forte as suas culturas. E eu acho que, no meu caso, por exemplo, que sou de outro estado, a gente tem muito a aprender com o povo nordestino. Acho que dá uma demonstração de um movimento que sabe o que quer e sabe para onde quer ir. E para nós, por exemplo, eu como alguém que ocupa um espaço na universidade, eu não diria que eu represento a universidade, mas alguém, né, que está sensível a essas questões da reforma agrária, da luta pela terra, eu saio daqui aprendendo também uma série de lições, né? E isso eu imagino que para todos. Eu falo particularmente como alguém de universidade, que tem uma porção de coisas para rever nas nossas práticas. Por exemplo, o movimento nos instiga, nos convida, nos desafia, sabe, a trabalhar diferente, a olhar diferente para essa conjuntura onde o MST, por exemplo, como um dos movimentos fortes, ocupa um espaço muito significativo hoje na conjuntura nacional. E isso para nós é desafiador, em termos de uma instituição que produz, ou que pretende produzir saber. Esse saber hoje não pode mais ser produzido sem levar em conta isso. O momento mais importante é exatamente a preocupação e a proposta de uma educação transformadora que a UNST está propondo para o Brasil, uma educação libertária, com a pedagogia de Paulo Freire, que vem exatamente a partir da realidade das pessoas envolvidas. Não é um ensino formal, já pronto, um ensino a ser construído a partir da realidade das pessoas, do acampamento, dos assentamentos. E isso está claro para mim, que realmente a mudança que vai haver, ela só se dá através da educação com uma proposta nova, libertária, e é isso que eu estou percebendo aqui nesse encontro. E eu queria, nesta fala, lembrar um depoimento que nós escutamos aqui do companheiro Fabiano, que é lá do assentamento de Eldorado dos Carajás, onde
houve um massacre, né, no Pará. E ele dizia para nós que quando o pessoal lá, as duas turmas lá do assentamento se alfabetizaram, eles pegaram todos os documentos de analfabetos e rasgaram como símbolo que eles tinham rompido com a cerca do analfabetismo. E agora eles eram cidadãos que sabiam ler e escrever e queriam tirar os documentos como uma pessoa que soubesse ler e escrever. E eu acho que essa é a grande lição que o Movimento Sem Terra traz. É a lição de romper a estrutura e de trazer o novo. Reforma agrária! Usa nossa liberdade, braços fortes que rasgam o chão, sob a sombra de nossa clavetinha, defendemos a nossa rebeldia, invadimos essa